ciclo circadiano, latim circa, quase aproximadamente, e dia em dia, ou seja, aproximadamente um dia, ou seja, o nosso relógio biológico, nossa maré energética. Pessoal, a cada 2 horas de um período de 24 horas, um órgão ou uma víscera entra em pico energético, daí o nome maré energética. Vamos começar então com o horário às 3 às 5 da manhã, horário do pulmão. É o horário ideal para meditação, para ligação com o mundo espiritual, com o transcendental. Aqui no Ocidente a gente não tem esse hábito, mas no Oriente, os monges, por exemplo, usam este horário de 3 às 5 da manhã para fazerem as suas meditações. O horário ideal para atividades respiratórias, como yoga, por exemplo, e até por gerar um estado bem reflexivo. Esse é um horário muito bom para a gente encontrar soluções de problemas. Está com a mente muito arejada porque o pulmão está em ápice de energia. É o horário do céu com a terra, da mente com o corpo. E até pelo pulmão estar em pico energético neste momento, o horário de 3 às 5 da manhã é ideal para tratarmos de patologias pulmonares. Se bem que dependendo da patologia pulmonar, esse horário de 3 às 5 da manhã em que o pulmão adquire o seu pico energético, a maré energética do pulmão é máxima, pode ocorrer desde uma falta de ar, no caso de uma asma, por exemplo, que é uma umidade no pulmão, até um falecimento, pois com um pulmão muito fragilizado, muita deficiência, quando o pico energético vem, o pulmão então acaba tendo dificuldade de exercer suas atividades fisiológicas corretamente ou até colapsando. Inclusive, pessoal, falando de asma agora, qual é o horário em que ocorre a maior incidência de pacientes asmáticos em emergências de hospitais? Exatamente no horário de 3 às 5 da manhã. Esse paciente já está com o pulmão debilitado, está com dificuldade de expiração. A asma é sempre um problema na expiração, a maré energética vem e aí ele tem essa crise, principalmente em locais muito secos, porque a secura atinge os pulmões. Próximo horário de maré energética é o horário das 5 às 7 da manhã, horário do intestino grosso, horário para quem tem uma vida regrada, não troca o dia pela noite, horário de fazer a evacuação, até pelo pico energético do intestino grosso, estimular então o peristaltismo desse intestino. O horário do intestino grosso, pessoal, é o horário ideal também para a gente perdoar, para a gente desprender do passado, trabalhar o nosso pessimismo, já que essas emoções, principalmente questões mal resolvidas envolvendo o nosso passado, geram prisão de ventre. Seria como se o organismo, através do ato de segurar as fezes, estivesse nos dizendo que nós temos algo ainda represado no nosso interior e que precisa ser liberado. Chegando então ao horário das 7 às 9 da manhã, que é o horário do nosso amigo estômago, horário para a gente ter uma refeição rica. O estômago está em ápice de energia, prontinho para receber os nossos alimentos. Inclusive, você repare que nos hospitais os remédios são dados para os doentes que estão internados neste horário, das 7 às 9 da manhã. Porque o estômago, por estar em pico de energia, a absorção dele então é máxima. Chegamos então, pessoal, ao horário do baço, o horário das 9 às 11 da manhã. Entre as funções do baço está manter a concentração, o pensamento fluido e também cuidar da tonificação muscular. Sabe aquela galera que malha e nunca consegue tonificar a musculatura, tá sempre flácido, apesar de ficar muito tempo na academia? Pois é, deficiência de baço. E também em relação à concentração e pensamento fluido, está muito ligado ao intelecto. O horário de 9 às 11 também é um horário, até por isso, muito legal para a gente trabalhar nossa memória e também estudar, pois com o pico energético do baço, de 9 às 11 da manhã, a concentração vai ser máxima. Vamos chegar então ao horário do
do coração, de 11 às 13 horas, horário que o yang do nosso organismo é máximo, é um horário até complicado para quem tem problemas cardiológicos, como por exemplo hipertensão, insuficiência cardíaca, até um horário perigoso, pois com o coração em ápice de energia, ele precisa estar bem saudável para aguentar esse tranco, no horário que geralmente a pressão arterial ela sobe, ficamos mais taquicárdicos, podendo apresentar quadros de rubor facial, ansiedade, ou seja, quadros de calor de coração. De 13 às 15 horas está o horário do intestino delgado, o ápice de energia do intestino delgado. Assim como no horário do intestino grosso, um bom horário para você fazer evacuação, se bem que no intestino grosso isso ocorre com mais frequência. E esse horário, pessoal, é um horário em que nós ficamos muito críticos, já que o julgamento é uma característica muito marcante do intestino delgado. E até pelo intestino delgado ser esse excelente juiz, o horário dele, então, das 13 às 15 horas, é um horário excelente para você, por exemplo, fazer avaliação de um relacionamento, procurar discernir se uma determinada situação que você está vivendo está sendo boa ou não para você. Chegamos, então, ao horário da bexiga, o horário das 15 às 17 horas. Esse horário, pessoal, que é o horário em que a bexiga está no seu ápice energético, é o horário, é claro, como já deve estar subentendido para vocês, o horário em que a gente tem vontade da micção, de urinar, já que a bexiga está em pleno funcionamento. Também é um horário de perda de energia, até por isso um horário muito ruim para atividades físicas, o horário das 3 às 5 da tarde. Mas também, em compensação, o horário da bexiga, muito bom para a gente tratar medos, fobias, já que o medo é o sentimento que atinge o elemento água, o elemento cuja víscera é justamente a bexiga. Chegamos então ao horário do famoso chá das 5. O horário do rim, das 17 às 19 horas. O horário do rim, pessoal, é o horário das conexões neurológicas, mais conhecidas como sinapse, já que o rim controla a medula. Tudo que tem a ver com tecido cerebral está intimamente ligado ao rim. É um horário excelente para tratar patologias de ordem neurológica. E aí, meu amigo, você me pergunta, Flávio, mas no início desse horário, você disse que é o horário do chá das 5. O que isso tem a ver? O frio é o fator patogênico que atinge os rins, o órgão do elemento água. Então, é muito bom, nesse momento, nesse horário, você consumir alimentos quentinhos, como um chazinho. Também, às vezes, até tirar um descanso, já que há a queda de energia nesse momento, começando no horário da bexiga, que ocorreu na maré das 15 às 17 horas, e que antecedeu esse horário dos rins. Chegamos então, pessoal, ao horário do pericárdio, o protetor do coração, o envoltório do coração. Tudo que atinge o coração atinge antes o pericárdio. O horário do pericárdio, 19 às 21 horas, o horário do happy hour. Já parou para pensar nisso? Porque o horário dos happy hours, nos restaurantes, nas boates, nos bares, nos entretenimentos que tem por aí, é sempre das 19 às 21 horas, porque nesse momento é o horário que nós estamos alegres, super dispostos a nos divertirmos em grupo, já que qual é a emoção que atinge um coração saudável? É a alegria. E o pericárdio, por ser esse envoltório, esse protetor do coração, ele tem tudo a ver com a alegria do coração, com a socialização, com o abraço, ou seja, com o happy hour, esse momento de descontração, momento leve, das 19 às 21 horas. Terminado então o happy hour, pessoal, do pericárdio, chegamos então ao horário do triplo aquecedor, horário das 21 às 23 horas. O triplo aquecedor, formado por aquecedor superior, coração e pulmão, aquecedor médio, formado por estômago, baço, fígado, vesícula biliar, e aquecedor inferior, formado pelos intestinos e também rim e bexiga, ele, num ápice de energia, faz esse fluxo de energia ou de Qi percorrer todos os órgãos e vísceras do organismo na capacidade máxima. Então, esse horário do triplo aquecedor, de 21
às 23 é ideal para coisas como fazer sexo, por exemplo. Ou seja, se você queria encontrar um momento do seu dia em que estivesse no auge da sua energia sexual, até porque o triplo aquecedor também atinge o aquecedor inferior, onde estão os órgãos genitais, então o horário é esse. A dica é essa, das 21 às 23 horas. Terminado o namoro, então, chegamos ao horário da vesícula biliar, das 23 horas a 1 hora da madrugada. É um horário meio que oposto ao horário do pericárdio. O pericárdio que é alegria, confraternização, divertimento em grupo, socialização. A vesícula biliar já te torna uma pessoa mais mutista, mais introspectiva, mais reservada, uma pessoa com tendência ao isolamento, menos comunicativa neste momento em que a vesícula biliar está no ápice de energia, mas também em compensação, até pela vesícula estar em ápice de energia de 23 horas a 1 da madrugada, é um horário propício para concretizar, tornar real aquilo que o fígado planejou. O fígado planeja, o intestino delgado avaliza, julga, e a vesícula concretiza, apesar desse horário também ser um horário em que você sente pouca coragem. E falando então no nosso amigo fígado, chegamos ao horário dele, de 1 às 3 da manhã, fechando o nosso ciclo biológico, nosso ciclo circadiano. Esse horário é um horário meio perigoso, é melhor você realmente deitar, dormir, até porque é o horário em que o fígado ele armazena o chuê ou o sangue para posteriormente ele liberar para o organismo por demanda. Por que esse horário é perigoso? Qual é o sentimento que atinge o fígado, o órgão do elemento madeira? A raiva, a ira. O fígado, nesse momento de 1 às 3 da manhã, está em ápice energético. Então, como a raiva e a ira estão sempre presentes num fígado em excesso, neste horário de 1 às 3 da manhã, essa raiva vai estar sempre rondando. Qualquer discussão que você tiver vai ficar muito pior do que poderia ser. Qualquer briga pode terminar em tragédia. Então, nesse horário é bom nunca discutir, é bom realmente você se reservar até para ter um bom momento de sono. Esse horário de 1 às 3, o horário do fígado, é um momento em que você tem uma boa qualidade de sono.